Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu estou com uma presença encantadora. Eu estou com a Fabiane Astolfo da Fruta... Como que é? Fruto Agrointeligência. É fruto, é simples. Fruto Agrointeligência. Seja bem-vindo, Fabiane. Obrigada. Obrigado pela participação. A gente tem uma pergunta clássica aqui já, que é: quem é a Fabiana na fila do pão? Se apresenta para o pessoal. Sim. Bom, a Fabiane, a gente precisa lembrar antes de tudo, né, da menina Fabiane que nasceu lá em São Paulo. Eu nasci na capital de São Paulo mesmo, na Selva de Pedra, e quis trabalhar no agro, né, decidi ser engenheira agrônoma. A Fabiane era uma criança que foi insistente nessa ideia, né, de ser agrônoma mesmo não tendo pai fazendeiro, nem tio, nem parente nenhum, não tinha nenhuma ligação com o agro, mas insisti nessa ideia e fui, né, prestar o vestibular. E depois que eu entrei na Exalc em 91, aí foi minha porta aberta para esse mercado, né? Que na década de 90, eu fiz essa faculdade de 91 a 95. Na década de 90 o agro era bem incipiente ainda, né? A gente pode dizer. Era um segmento muito manual, ainda muito simples, né? E de lá para cá, aí eu desenvolvi minha carreira inteira no agro, nunca parei de trabalhar, sou uma apaixonada por esse setor. E trabalhei em algumas multinacionais até 6 anos atrás, que inclusive nesse mês aqui a gente está fazendo 6 anos de Fruto Agrointeligência. Que legal, parabéns. Obrigada, a gente abriu aí a consultoria e começamos a engatinhar aí como empreendedoras. Estamos comemorando esses 6 anos também com muita alegria e trabalhando em inteligência de mercado e pesquisa de mercado, né? A gente junta os dados aí para apoiar as empresas a tomar as decisões, né? Bacana. E você nasceu em que lugar de São Paulo? Eu nasci na Moca. Ah, então Na Moca. Não tem muito sotaque, né? Bom, meu sotaque já misturou tudo, né? Porque eu trouxe o sotaque de São Paulo, depois estudei em Piracicaba, pensa quanto sotaque já começou a misturar ali. Fui trabalhar em Minas Gerais. Caramba. Fui trabalhar no sul do país. Então, tem gente que até nem identifica muito de onde que eu sou hoje em dia, porque misturou tudo. Não, sofreu bastante com R, então, né? Com R, todo todos lugar. os tipos de R, Legal. Você falou da Exalc? Exalc. O que é a Exalc? A Exalc é a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, que hoje pertence à USP, né? E tem o curso de engenharia agronômica e vários outros cursos ligados às agrárias hoje, né? São 7 cursos, se eu não me engano. Mas quando eu fiz, só tinha agronomia e florestal, engenharia agronômica, né? E engenharia florestal. Ou seja, ali forma pessoas que querem trabalhar no agronegócio, na agricultura, na pecuária, no agro. Quem quer pisar no barro, né? De verdade. Hoje em dia tem possibilidade em tudo no agro, né? Não só pisar no barro, mas a gente divide entre dentro da porteira, antes da porteira e depois da porteira. Então, tudo que o agricultor, o pecuarista precisa para produzir ali dentro da porteira, é uma indústria, né, a céu aberto, todos os insumos, né, semente, defensivos, máquinas, fertilizantes, tudo tem que ser organizado antes, e os serviços também que ele vai precisar, né, tem que ser organizado antes. E aqui é um campo enorme de trabalho para pessoas, né, que fizeram agrárias ou não, que gostam do comercial, que gostam da administração, que, né, gostam de outras áreas, marketing, né, marketing é muito demandado no agro hoje. E não precisa ser só agrônomo nem florestal para trabalhar nessas áreas. Essas áreas, né, são os inputs aí para o agricultor poder produzir, e depois da porteira também vem diversos outros segmentos aí, de trader, né, de distribuição dos produtos agrícolas, de logística específica, né, porque o Brasil tem esse grande desafio, né, de atender bem a logística, né, no melhor custo possível. Nós somos um país gigantesco, então tem alternativa, opção, oportunidade para todo mundo em tudo que é a área dessa cadeia, né, que é mais fácil a gente falar cadeia, que as pessoas visualizam mais uma coisa linear hoje em dia, né? Mas é tão circular tudo hoje, né? Você precisa conectar as coisas de forma mais circular,
os problemas são mais complexos, né? São mais difíceis de resolver, sempre precisa de disciplinas que se relacionam para poder ajudar todo esse ecossistema, vamos dizer, né? Que é mais abrangente. Então, o agro, na verdade, está aberto para diversos profissionais de tudo que é segmento trabalharem nessa área. Não precisa ser só com a botina no barro, né? Pode ser em outras áreas. Quando você começou no agro, você disse, né, que o agro era muito menor. Qual que foi o embrião ali na sua cabeça que falou, putz, eu quero trabalhar no agronegócio, quero me tornar engenheira? O que aconteceu que você falou, putz, quero ir para essa área? Então, eu lembro de eu falar isso desde os 12 anos, né? Mas a minha mãe diz que não. Ela sempre fala que eu, a vida inteira, só falava isso, desde pequenininha, que eu queria trabalhar no agro, né? Ser agrônoma. No meu caso, é diferente da maioria. Eu acho que foi por vocação mesmo. Uhum. Algo que não dá para explicar muito bem, né? Uma criança sem nenhuma referência, assim, querer trabalhar nessa área. Mas, como o agro tem muitos desafios, esses desafios impulsionam os jovens hoje a poderem ter essa mescla, né? Poder pôr o pé no barro quando precisa, poder voltar para o escritório, estar no ar-condicionado e também trabalhar ali ideias, né? O trabalho no agro, ele possibilita várias frentes diferentes. Então, eu acho que para os jovens hoje é muito interessante ter essas opções de você estar viajando, né? Estar pisando no barro, também estar planejando no escritório e ter um trabalho mais híbrido, né? Vamos dizer assim, que sempre foi o nosso, né? No agro. Verdade. Eu pergunto isso, né? Porque assim, toda vez que o negócio se torna grande, tem bastante dinheiro, lucrativo, você vê um monte de gente querendo participar daquele negócio. Uhum. E a finalidade é ganhar dinheiro. Então o cara olha e fala, o que eu vejo agora de agência que está focando no agro e não sei o quê, eu falo, putz, mas a gente estava falando um pouquinho fora do ar, né? Sim, sim. Talvez o nosso primeiro cliente, o cliente que passou mais tempo com a gente já era do agro e o agro nem era... Ninguém queria muito saber de agro. Até era engraçado, a gente falava, tendo um cliente assim que faz isso, faz aquilo. E aí a galera que era de agência, assim, meio que torcia o nariz, falava, putz, que os clientes ruins, né, que vocês têm. Pô, a gente adorava aquele desafio de entender e visitar a fábrica, ir para as feiras, a gente ia lá junto com o pessoal, às vezes fazia os materiais, né, de stand, depois ia participar. Putz, a gente adora esse universo, assim. Exatamente. Eu não sei se é porque eu sou caipira, mas eu gosto. E aí eu vi que um monte de gente começou a ir para esse mercado. E aí você falou vocação, né? Eu acho que vocação é aquilo que você faz, que você gosta de fazer, ama fazer, e quando as coisas ficam muito difíceis, você continua fazendo, mesmo que aquilo não esteja te dando muito dinheiro. Então acho que isso é vocação, né? Perfeito, exatamente. Isso descreve os agricultores hoje, por exemplo. Né? Porque eles tiveram anos bons aí, né? 2021, 20, 22. 2023 foi bem difícil. O agro tem anos assim, né? Tem anos de crises difíceis. E os que continuam nessa área, mesmo nos anos difíceis, é exatamente isso que você descreveu, perfeito, né? Porque é a vocação da pessoa de gostar, gostar do que faz, né? E essas pessoas são as que estão no agro hoje há muitos anos, pensa, os que abriram, pensa a dificuldade, né, de um agricultor, de um pecuarista começar a abrir um negócio nessa área, né, que não é assim, que nem uma consultoria. A minha não tenho, né, nem preciso de escritório, né, você não tem custo fixo, um agricultor tem um passivo gigantesco, até ele começar a rodar aquilo, até que, né, fazer aquilo valer a pena, é muito desafiador, é difícil, não é para qualquer um abrir um negócio desse. Uma pessoa que abre um negócio desse e que já sofreu vários anos, né? Que tem essa resiliência para seguir porque ama, porque gosta, né? E aí vai ter os anos bons, ótimo, né? Porque se não tivesse também, né? Não dá, né? Mas olha só, na história, não só minha, tô dizendo, né? Mas se a gente for ver a história do país, do Brasil,
Quando eu era criança, na década de 80, a gente importava comida. A gente era dependente dos outros. Loucura, né? Lembrar isso um pouco. Eu lembro na minha família, lá na Moca, na casa dos meus pais, quando teve o acidente de Chernobyl, em 86, na hora do jantar em casa, meu pai falou assim, olha, nós vamos passar uns meses aqui sem comer carne. Porque a carne era importada. Caramba. A gente não sabia de onde vinha aquilo. Se viesse do leste europeu, podia estar contaminado aqui, então nós não vamos comer. Aí, você tinha um amigo ou outro que, às vezes, matava um carneiro, uma coisa assim, né? Um boi, né? Daí dividia um pouco, a gente sabia que aquele era do amigo, tudo bem, comprava, comia, né? Mas, para você passar isso, e a gente fez mesmo uma agricultura muito de base, né? A gente era conhecido pela enxadinha ali, né? Pelo jacatatu. Era um segmento que realmente ninguém valorizava. O pessoal falava, se você vai trabalhar nessa área, porque você é de segunda linha, porque você não estudou. É verdade. Né? E o ditado era, se você não se esforçar, não estudar, você está na roça. É verdade. Né? Então, você vê o pêndulo onde que estava. Né? Para a gente lembrar dessa história do Brasil todo, que um ano, 2 depois que eu nasci em 1971. Foi fundada a Embrapa, que completou 50 anos, agora está completando, né, comemorando isso. E os vários institutos de pesquisa aqui no Brasil, né, IAC, aqui em Campinas, IAPAR, no Paraná, Minas, alguns estados Bahia, né, produziam toda essa ciência, essa tecnologia que foi a base para a gente começar a sair daquela curva, né, que estava bem lá embaixo e começar a subir. Começar a adaptar a tecnologia do primeiro mundo, né, que era dos países temperados, para o nosso país aqui tropical. E a gente olha agora, 50 anos depois, não existe nenhum país no mundo que tenha agricultura tropical profissional como o do Brasil. Cara, até me arrepia. Exato, é uma história, né? Não é, são várias Fabianes e Josés e Marias e que sofreram, quebraram, voltaram, né? E saíram dessa linha e estão lá embaixo e conseguiram trazer para uma linha muito diferente, né? Agora o Brasil está causando medo, né? Até nos outros países, né? O pessoal fica... Realmente é uma história muito bonita, né? De construção disso tudo, em cima de ciência, de tecnologia, de muito suor, muito esforço, e que está trazendo os frutos hoje, né? Está em outro patamar. É uma história bonita, né? Eu particularmente, assim, eu adoro o Brasil, amo o Brasil, o brasileiro. Óbvio, a gente tem muitos problemas, como todos os países têm. Mas a gente tem me chateia muito se ver muita gente falando, porque o problema do Brasil é o brasileiro, que o brasileiro isso, o brasileiro aquilo. Eu falo, fale por você. Exato. Eu não, estou trabalhando lá, sou honesto, conheço um monte de gente que trabalha, que é honesto, que não se corrompe, que faz as coisas acontecer, estudam e vão adiante. E aí, por isso não está tão no mainstream. Agora um monte de gente fala de agro, né? Mas por isso talvez não permear ali o ideal das cidades cosmopolitanas ali. Talvez isso tenha sido meio que jogado de escanteio. E aí, quando você olha, fala, cara, o Brasil é a maior, ou está entre as maiores potências agros do mundo. Uhum. Sim. Quantas coisas a gente está entre os melhores do mundo? Exato. Poucas coisas. Então, a gente tem que se orgulhar. E aquele negócio da vocação também, né? O Brasil foi lá descoberto, e aí a gente começou a plantar. Aí começou a plantar, vendia para o mundo inteiro, abastecia o mundo lá de açúcar, de pau-brasil e tudo mais. Então, café, até hoje é o maior, né, exportador de café. A vocação do Brasil, talvez, esse é um país produtor de comida e, enfim, alimentar. Essa é talvez a fazenda do mundo, né? A gente tem que entender, aceitar, ver que esse mercado é legal, não parar de desenvolver os outros, né? Mas ver que a gente tem motivo para se orgulhar, né? Sim, disso tudo. Sim. Falo que
O meu avô é de Santa Catarina, né? E aí eu fui lá visitar o lugar onde eles moravam, que era numa roça lá, né? E aí ele foi o primeiro cara que fez um moinho, né, naquele lugar lá, que era um moinho que passava água. Só que ele teve que desviar um rio para fazer o moinho. E ele fez isso sozinho. Sim. Aí ele fez o rio, desviou o rio para passar pelo moinho e aquilo dava enfim, economizava muito tempo daquela comunidade ali e tal. Funcionava bem. Aí beleza. Aí eu cheguei em casa, depois de um tempo, queimou o chuveiro. Aí eu fui trocar a resistência, tava tomando um baile da resistência. Falei, cara, meu avô desviou um rio, tenho que trocar essa resistência. Né? Exato. Tem nada a ver com o assunto. Mas os pioneiros fizeram isso. Né? Eles fizeram um trabalho bem mais pesado, talvez de menos estratégico, talvez, né? Mas eles fizeram essa abertura pesada agora, né? E as novas gerações estão vindo com esse olhar estratégico junto. Então, todos honram realmente. Não é fácil também trabalhar, né, em família, com várias gerações. Tem, em qualquer segmento que seja, não é só do agro, né? Mas tem os desafios de trabalhar em família. Mas todos honram os seus antepassados, né? O trabalho que eles tiveram, que foi fenomenal. E que se não tivesse isso, não estava onde está, o Brasil não estava onde está, né? Não tinha dado essa base para eles poderem hoje estar conectados na bolsa, pensar mais estrategicamente, o que vai fazer, quando vai vender, que horas, tal, né? E poder evoluir aí na gestão. Você pega, cada estado brasileiro tem a sua importância e os seus feitos e tudo mais. Tem a Bahia tem a Bahia é a primeira capital do Brasil, enfim, a Bahia legal pra caramba. Mas você pega a galera do sul ali, que já foi a leva de imigrante europeu. Cara, você imagina esse cara saiu, que nem os meus parentes lá. Eles vieram da Alemanha e, tipo, saíram de cidades que eram desenvolvidas. E aí eles chegaram até aqui com uma promessa de América. E aí os caras deram uma foice, uma enxada e falaram, América é isso aqui, ó. E os caras construíram essas cidades, esses estados, essas comunidades, os caras construíram no braço, né? Sim. Então eu acho isso muito legal, é um negócio que é motivo de orgulho. Eu vejo, às vezes, algumas brigas, principalmente agora que o Sul está passando por essa situação e tal, de, esse aí é loiro, é branco, não sei o quê. Eu acho isso uma babaquice, desculpa falar isso. Imagina. Mas, tipo, todo mundo tem sua importância, né? Sim. É aquilo, existem problemas, existem muitos problemas. Mas acho que a gente tem que construir mais pontes, menos muros e se abraçar e tentar fazer esse país ser cada vez melhor, porque já é bom, né? Ele é do jeito que é por causa disso, né? Se a gente fosse começar a listar aqui todas as origens, né, as etnias que desenvolveram esse trabalho todo, né? Tem de todos. É verdade. Não preciso nem pôr um aqui, porque tem de todos, né? É verdade. Você pega de todas as áreas, de todas as frentes. Então, foi muito esforço do brasileiro mesmo, muito suor ali, muito tombo também. Muita gente sofreu bastante nessa trajetória, né? Hoje a gente consegue contar os louros, né? Mas teve muita gente que sofreu bastante, né? Para conseguir alavancar isso tudo. É verdade. E aí, você passou por uma multinacional, né? Você falou? Uma ou algumas? Algumas. E o que você fazia nesses lugares? Quais são? Se é que você pode contar. Meu primeiro emprego, eu fui a primeira mulher RTV da DuPont. Que legal. Em 1996. Exato. Foi muito legal mesmo, porque RTV é representante técnico de vendas. Né? O marketing era muito incipiente na época, né? Tanto que a gente nem tinha marketing na faculdade, nada. Depois eu fui fazer uma pós-graduação em marketing. Né? Eu achei que RTV era de televisão. Rádio e TV. Não, é que você é da sua área, né? RTV no agro é representante técnico de vendas. Legal. E também tem pessoas que às vezes têm um certo preconceito, né, com trabalho comercial, né, trabalho de vendas ou comercial. E eu não, eu queria ir para essa área, né, porque eu queria ir para o marketing, para gerenciar equipes, né, comerciais ou de marketing.
Então, eu queria ir para essa área. Tanto que o diretor-geral, na época que me entrevistou, na verdade, vários amigos meus me entrevistaram, são hoje meus amigos, né? Eu brinco com eles que eles tinham uma sala igual essa aqui, mas eram 7 homens e eu aqui na ponta, eles me entrevistando. Eu falei, vocês tinham tanto medo, né, de contratar uma mulher que se juntaram todos 7 para falar, não, vamos junto nessa, né? Vamos ver se é boa mesmo. Você é boa, e vamos juntos. E nós somos amigos até hoje, né? Legal. E depois de passar pelo 7, eu fui entrevistada pelo diretor-geral e ele perguntou assim para mim, Fabiane, eu tenho 2 vagas aqui para você, né? Ele falou, tem uma vaga aqui que é de desenvolvimento e uma vaga comercial. Daí, como ele falou só desenvolvimento, eu falei assim, sabe que me interessa desenvolvimento de mercado, né? Eu sempre do marketing e mercado, né? Ligada ao mercado. Desenvolvimento de mercado, eu acho legal por causa disso. Daí ele falou assim, não. É pesquisa e desenvolvimento. Daí eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu quero trabalhar no comercial, né? Eu quero para mercado, eu quero coisas que eu esteja ligada ao mercado, né? Daí ele falou assim, então tá bom, né? E eu fui pro comercial. Na verdade, eu acho que só tinha vaga no comercial. Mas eu não queria trabalhar com pesquisa, eu acho super importante, tanto que o agro hoje é baseado nessa ciência toda, né? Mas eu gosto de estar na frente, né? Vendo o mercado, olhando para o que está acontecendo ali no momento e ter esse termômetro, né, bem ali na minha mão para ajudar a medir o que vai acontecer e ajudar os clientes nessa decisão, né? Até hoje é o que eu faço. Mas antes eu contratava pesquisas de mercado, né? Eu trabalhava em cima desses dados que eu comprava de outros e depois eu fui evoluindo na carreira em outras multinacionais também, como gerente comercial, gerente de marketing, né? Cheguei a acumular a gerência comercial, marketing e customer service também. Caramba. Antes de abrir a Fruto. E o que é o trabalho da Fruto? Então, depois que você teve essa expertise nessas empresas, né? Veio lá de São Paulo e porque quis entrar nessa área, trabalhar com agro. O que te levou a iniciar ali, a empreender com a Fruto? O que me levou é ajudar as empresas do agro a serem mais profissionalizadas, né? Tomarem decisões mais profissionais. Porque a gente teve no passado que tomar muita decisão ali, né? Opa, acho que... Vai chover, acho que vai chover. O vento está para cá. A gente teve que fazer isso, né? E também tivemos as decisões boas e as ruins, né? Tivemos os resultados bons e os ruins. Então, a gente percebeu, lógico, ao longo do tempo, que quanto mais dado, mais bem embasado você tiver, você vai diminuir o risco, né, dessa decisão. E o agro todo está nesse caminho, né? Tanto que a gente achou que ia fazer esse trabalho de inteligência de mercado só para antes da porteira, né? Essa turma de antes da porteira. E não, nós já fizemos 2 pesquisas e consultorias para agricultores. Que legal. Para produtores, né, que estão lá dentro da porteira. Porque eles também querem tomar uma decisão mais assertiva para os dados, né, para o que eles vão fazer para depois da porteira. Então, o agro está nesse momento que ele precisa de profissionais capacitados, né? Aquela história de você não estudar, você está na roça, acabou. Você tem que estudar muito para ir para a roça, né, para pôr o pé no barro, para trabalhar lá. Você tem que estar capacitado, estar formado nisso. E o agro precisa de profissionais em diversas áreas mais capacitados e cada vez está se profissionalizando mais, né? Cada vez mais. Então precisa de profissionais capacitados, está sofrendo essa transformação digital, né, de muitas coisas que fazia antes na mão, na unha, em planilhinha tal, e cada vez dando passos mais largos aí na transformação digital e se profissionalizando em várias frentes, né? Então a gente surgiu nesse cenário, né, de apoiar essas empresas a tomarem decisões mais assertivas, mais profissionais, né? Bacana. E dentre esses dados, né, dentro dessa inteligência de mercado, cita um case para a gente. O que vocês já fizeram dentro são 5 anos de história? 6 anos. Esse mês de maio acaba 6 anos. 6 anos de história. Parabéns mais uma vez. Obrigada. A gente
já pesquisou de tudo possível, né? Desde do posicionamento da empresa, né? Da marca da empresa deles no mercado, até ajudar outras empresas que trabalham aí no agro a fazerem a transformação digital delas também, né? O que importava mais para o cliente delas, que ia agregar maior valor. Porque transformação digital você pode fazer em várias áreas, né? Todas as empresas têm locais para melhoria aí nessa digitalização. Mas a gente, junto com o cliente, trabalhou isso, né? O que impacta mais, que ajuda mais o cliente dele. Então, a gente ajudou nessa consultoria na construção de um bot, né? Para ele conseguir responder as coisas mais simples, mais rapidamente, né? Para os agricultores e poder focar no que interessa, né? No atendimento desse cliente. Mas tivemos pesquisas, né? Do soja até pequi, para você ter ideia. Legal. Muita gente, acho que tem a simbologia que as pessoas geralmente veem, é que o agro exporta muito. Então, boa parte das pessoas que sabem que o agro é um grande mercado, mas procuram fazer negócio com agro, às vezes não tem noção de que ele vende muito, exporta muito, só que existe muito consumo interno, né? Uhum. Então, existe o consumo interno tanto do fruto do agro, do produto final, uhum, quanto de consumo, compra de máquina, compra de insumo, compra de serviço. Como que é esse mercado interno do agro brasileiro? Então, a gente tem que lembrar, né, que, na verdade, a gente fala agro, isso liga muito rapidamente a alimentos, né? Uhum. Mas o agro é produtor do etanol, né? Então, e as usinas que produzem etanol também produzem energia para as cidades que estão em volta, né? Uhum. Então, o agro também é produtor de combustível e de etanol, né, combustível e de energia aqui no Brasil. E o agro também é produtor do algodão, né, das roupas que a gente veste. Então, acho que é mais fácil a gente falar, a gente pode falar em números, né, que o agro está em primeiro lugar, o Brasil está crescendo, né, é o primeiro nisso, naquilo, eu posso listar aqui vários, né, mas eu prefiro fazer você pensar, e se a gente não tivesse isso, né, se a gente não tivesse o algodão barato aqui, qual que seria o preço das nossas roupas? Se a gente não tivesse essa soja, esse milho que são para exportação, e isso é que alimenta o frango, que alimenta o porco, que alimenta o gado, que preço que estaria o nosso frango, né? A carne de porco, de vaca, de boi, que preço estaria isso tudo? Onde a gente estaria? Se a gente tivesse, como eu tenho essa sensação ruim, né, dessa história do Chernobyl lá da década de 80, e a gente dependia de importação e falar, putz, nós não vamos comer, né? Se a gente não tivesse o agro do jeito que nós temos hoje, como é que a gente estaria, né? A Europa passou pela pandemia igual a gente, com as prateleiras vazias do supermercado, né? E a gente falava que o agro ia ser o celeiro do mundo, né? E hoje o Brasil é o maior exportador também de alimentos industrializados do mundo. A gente não exporta só commodity. Então isso que a gente come aqui, né, que a gente compra industrializado já, é o que os outros estão comendo também, né? Estão comprando aí, importando da gente e comendo. Então existe um segmento enorme aqui interno que é base de que você fala que é só exportação, mas não é, né? Porque vai para o alimento do frango, do suíno, do boi e depois vira o nosso alimento. E se a gente for pegar assim a carne, menos de 30% é exportada. Caramba. 70% está aqui. É consumo interno. Então... Ainda bem, né? Ainda bem que está aí, porque... Lógico, esses 30% ele muda um pouco o preço do mercado aqui, né? Mas é uma parte menor, a maior parte está aqui, né? A gente que consome. E ainda bem que a gente tem, pelo menos, né? Se não tivesse, então o preço ia estar onde? Se a gente tivesse que importar tudo.
Na Europa, carne é muito caro, né? Carne bovina, assim, é muito caro. Exatamente. Eu lembro que eu morei um tempinho na Alemanha e no pouco tempo que eu fiquei lá, a gente foi em rodízio uma vez. E ainda que era um evento, assim, que, enfim, é um evento maior, assim. Então, Exato. é muito caro e pra gente, quando a gente vai para outro país, é difícil a gente pensar que o preço da carne vai ser um limitante pra gente comer aquilo que a gente gosta, né? Mas a gente tem que lembrar disso. Porque imagina se a gente conseguir ainda produzir mais produtos de exportação. Se eu conseguir baratear ainda mais a carne e puder exportar até para a África, e puder alimentar pessoas que hoje não estão se alimentando da proteína suficiente que elas têm que comer de acordo com a ONU. A gente tem, né, uma quantidade mínima para comer daquilo. Se eu conseguir fazer um produto tão barato que eu consiga diminuir a fome no mundo, sabe? A gente já alcançou outros mercados que não comiam tão bem quanto no passado, né? E a gente está abastecendo esses mercados. A própria China, né? A China tem, acho que é esse mercado, né? Que a gente alcançou e tem reduzido, né? Que a gente não tem dado oficial desses países, mas imagina que exista fome, né? Exista problemas graves lá. Ou um nível de alimentação não ideal, né? Que tem em muitos países aí. Se eles puderem comprar comida barata, né? De quem sabe produzir. Outra coisa que eu vejo também é uma demonização do agro e dos produtos de comida industrializada. Acho que, assim, tem bastante evidência científica ali que tem coisa que não faz bem, mas esses dias eu entrevistei um rapaz que ele era acho que engenheiro de alimentos. Ele trabalhou na Perdigão, se não me falha a memória. E aí ele falou, cara, boa parte do que falam de mal da salsicha, por exemplo, é mito total. A salsicha, pode comer salsicha. Ele falou, eu sei como é feito, participei de formulações e tudo mais. Ele falou assim, você comer uma salsicha, você não está correndo risco nenhum. Da mesma coisa, comer em fast food também você não está correndo risco nenhum. É óbvio que você está consumindo uma quantidade maior de gordura que deveria e tudo mais. Mas não é uma proteína que dizem que vai te dar um problema muito grande. Você acha que existe muito boicote internacional e, junto com isso, propaganda depreciando produtos brasileiros? Com certeza, não acho não, tenho certeza. E esse discurso, é interessante que ele penetra aqui no Brasil, né? E os próprios brasileiros acabam falando isso. Eu vejo que o nosso... Eu fiquei desesperado, falei, puta, eu não vou comer salsicha, mais um pão, um cachorro quente, né? Mas olha só o que o nosso agro produz, e se todos os brasileiros apoiarem mais o agro, o quanto a gente pode reduzir de custo de produção de tudo. Sabe, eu quero que as pessoas todos comam uva, eu quero que todos comam nectarina, né? Não quero só que o pessoal coma arroz e feijão. Eu também não quero que eles fiquem comendo só alimentos industrializados super baratinhos e só naquilo. Você quer comer, coma a salsicha também, quer comer um macarrão instantâneo, coma, mas você possa ter essa diversificação de alimentos que o agro pode fazer, pode oferecer e pode ainda baratear mais o custo, né? Se ele tiver o apoio da população brasileira mesmo, para a gente poder reduzir ainda mais isso, oferecer mais variedade ainda, porque o Brasil tem, né? A gente tem genética, nós somos um país tropical, nós temos essa biodiversidade toda, né? O ser humano, o consumidor, ele quer variar a alimentação. E a gente pode fazer isso. Nós vamos ter toda a base, nós temos já, né? A gente só precisa produzir mais para reduzir custo. Dá mais escala, né? Exato. Agora, imagina a gente fazendo isso e junto com a indústria de alimentos que a gente já tem no Brasil, desenvolver essa indústria para ela facilitar esse acesso aos alimentos, né? Porque todo mundo precisa trabalhar hoje, a gente vive no corre, né? A gente está no corre. Eu quero alimentar aquela pessoa que pega 2 horas de ônibus, vai trabalhar o dia inteiro e mais 2 horas de ônibus para voltar para casa, e que comida que ela vai fazer?
macarrão instantâneo. Não, eu quero que ele tenha uma facilidade de pegar um kit ali e conseguir comer variedades de tudo. Vai comer um macarrão instantâneo também, um dia, eu também como, adoro. Que é gostoso também. Mas que ele possa ter acesso, preço e facilidade nessa produção em tudo que é fruta, legume, verdura, né, grãos, leguminosas, tudo. Eu vejo que, né, uma questão que estão levantando é o preço da banana. A banana tá cara, a banana tá cara. Na Alemanha era €1 uma banana. Tipo, beleza, né? Concordo, a gente tem que conseguir baratear alimento e tudo mais. Mas, putz, a banana não tá tão cara. É caro, subiu o preço das coisas e tal, mas dá para comer, dá para você comprar uma penca de banana ainda. E a gente também tem que aprender... E digo mais, tem muita gente que compra banana e a banana estraga. Né? O desperdício a gente tem que zelar para evitar, né, o desperdício. E a gente tem que aprender a fazer o oposto, porque antes a gente tinha aqui um controle de estoque de alimentos no Brasil para importar, né, porque a gente precisava comprar. Então a gente controlava um estoque aqui para importar e não faltar comida para a população, né? Mas era bem mais caro comer do que hoje em dia, né? A cesta básica ela despencou de preço com essa evolução do agro toda, né? Agora, a gente precisa ter essa inteligência também aqui nacional para ajudar os nossos agricultores, até os do sul, por exemplo, né? Que estão sofrendo o que estão sofrendo agora, que colheram mais de 80% da colheita de arroz deles, e eles só precisam que ajude a escoar isso para eles venderem, para fazer o Estado voltar a girar de novo, começar a voltar a funcionar de novo, né? Então, nessas horas, a gente tem que pensar mais estrategicamente, sabe? Apoiar mais os agricultores e não falar logo de cara sem avaliar tudo que está acontecendo que vai importar arroz, entendeu? A gente tem que dar apoio ao que a gente já tem aqui no Brasil, né, que foi construído a duras penas, ainda mais depois de uma tragédia toda dessa. Isso que a gente precisa ter essa inteligência de olhar para dentro mais agora e não pegar esse discurso de fora e usar o mesmo discurso sem se descolonializar, sabe? A gente foi colônia já há muito tempo, a gente vai continuar pensando como colônia, né? Eu acho que o Brasil ele atingiu uma maturidade nesse setor e que tem que ter o apoio de todos para a gente conversar de igual a igual com os outros países, sabe? A gente negociar de igual para igual, né? Não é cachorrinho vira-lata mais, não é inferior, né? Eles podem ter o dinheiro, mas a gente sabe fazer. Então, mas dinheiro não se come, né? Você que tá falando, você vê? Pode mandar eles comerem os dólares, os euros, mas quem sabe produzir comida é a gente. Produzindo comida ainda preservando 66% da vegetação nativa do país, né? Produzindo comida, reciclando mais de 90% das embalagens dos insumos usados na agricultura. Né? A gente sabe fazer. Então vamos conversar de igual para igual. Agora vamos negociar e conversar de igual para igual. É isso aí. Mas a quem interessa talvez essa desestruturação do Brasil perante o agro? Será que é a concorrência? Que eu sei que os Estados Unidos também é uma potência agrícola, né? Então, eu já ouvi falar que a gente passou os Estados Unidos na produção de soja, né? Uns anos para cá. E aí a gente acaba sendo concorrente dos Estados Unidos e aí isso acaba gerando um desconforto ali entre os países da América. Mas não só os Estados Unidos, também tem a questão lá da França, né, da agricultura na França, que você pega um pé de alface francês, é infinitamente inferior ali ao nosso, né? Então, será que existe um medo dessas culturas acabarem? De repente, o Brasil ser para o mundo o que a China foi em termos industriais, o Brasil ser em termos agrícolas? Você acha que é isso que é o medo do restante da população ou do resto do mundo? Então, por que a globalização é bom para uns e não é para outros? Por que na hora de comprar sapato ou roupa vou trazer da China porque é mais barato e na hora do alimento não quero trazer do Brasil? Porque tem... Por quê? Né?
Porque, agrotóxico, né? não, mas as empresas de lá importam, né? Sabem que não tem. Porque todo container que chega lá nos países onde eles importam, eles avaliam, eles veem que está, né, regularizado, está normal. Lógico, a gente usa, né? A gente usa agrotóxico. Aliás, Defensivo agrícola. Né? a gente é realmente o país que mais usa agrotóxico no mundo, né? Por quê? Porque a gente tem 2,3 safras por ano aqui. Então, lógico, nessa área eu tenho 2,3 vezes plantando ali e realmente a quantidade total, né, a soma total de agrotóxico, o Brasil é o que mais compra mesmo, mais usa. E também, e se você não usar defensivo também, o agrotóxico, agora até politizar até o nome do negócio, né? Você perde boa parte do que foi construído, né, do que foi plantado. Sim, do investimento todo, perde boa parte. Mas não é essa a questão. A questão é que a gente, por quilo de alimento produzido, aí a gente já vai lá para 27º, 28º na fila, né, de agrotóxico. Né? O Japão usa mais agrotóxico por quilo de alimento produzido do que a gente. A Alemanha usa mais, a Holanda usa mais. E tem vários países que usam mais por quilo de alimento produzido, que é a conta correta a se fazer no final. Né? Não posso pegar um número absoluto e avaliar aquilo sem analisar realmente o que está por trás, né, desse número. Que é isso que eles batem em cima, querem, né, trabalhar uma meia informação. Né? É uma informação parcial para as pessoas acabarem repetindo esse mesmo discurso que não é verdade, né? Porque meias verdades também são mentiras, né? Exato. Tem a questão de ser mais a legislação também mais avançada do mundo para com os agrotóxicos. Sim, né? o nosso código exato. A legislação para aprovar um agrotóxico aqui no Brasil, ela é muito forte mesmo, ela é super robusta. E também temos o Código Florestal, né? Para a preservação de áreas aqui no Brasil, de vegetação nativa também. Então, você jovem que pensa que o Brasil, enfim, tem muito agrotóxico, olha a informação aqui de quem passou uma vida inteira nessa área e entende profundamente sobre o tema. O número, o fato, o dado é esse, o número fala por si só, né? Não é opinião minha, é o número, né? Por quilo de alimento produzido, o Brasil não é o que mais usa mesmo, né? E até demonstra toda essa ciência e tecnologia que o Brasil utiliza, porque a gente sendo um país tropical, eu tenho mais doença, mais praga, mais tudo. Aqui é quente, aqui, né, úmido. Aqui eu não tenho um inverno que vai matar as pragas todas, diminuir a população e no ano seguinte eu vou ter menos para usar menos agrotóxico, né? Tudo isso levaria o Brasil a ser realmente um dos primeiros aí na lista, mas não. Por que a Alemanha usa mais que a gente por quilo de alimento produzido? O Japão e a Holanda, né, eles são países de clima temperado, que para nós teoricamente é mais fácil controlar as pragas e as doenças. E mesmo com todo esse desafio aqui num país tropical, a gente, quando se avalia corretamente por quilo, né, de alimento produzido, a gente vai lá para o final da fila. Lógico que a gente tem a vantagem de produzir mais, porque nós estamos aqui no calor, na umidade, então a gente também tem uma produção maior, né? Tudo que se planta dá, né? A gente teve grandes desafios de tropicalizar toda essa tecnologia, né? Não foi bem tudo que se planta dá, porque muita gente quebrou no meio desse caminho, né? Porque não dava. Os solos brasileiros são paupérrimos, né? E são bem difíceis de se trabalhar, ácidos, né? Não é como não sabia. Os solos Não sabia disso. Não, exato. Aqui a gente teve várias dificuldades para se tropicalizar toda essa tecnologia. Mas aí a gente saiu dessa cópia, que a gente copiava o que era feito no clima temperado, adaptava aqui, e aí tomava na cabeça, né, acerto e erro, foi aprendendo e melhorando, e tropicalizando até virar a chavinha e desenvolver as nossas próprias tecnologias aqui no Brasil. Né? Entendi. Então, com isso, foi aí que o Brasil escalou, né? Foi aí a curva exponencial virou. Foi quando a gente
conseguiu entender o solo e colocar nele o que realmente precisa, né, para ele ajudar, porque é a base de tudo para as plantas se desenvolverem. Foi aí que a gente fez as modificações genéticas, melhoramento genético para as plantas se adaptarem ao tropical. Tanto que nosso país está aí no estudo do melhoramento genético para as plantas resistirem às mudanças climáticas, e é o país que mais está preparado para isso, né, porque a gente já sofreu com isso antes. Então, a ciência e a tecnologia continua, né? E foi a base de a gente fazer todo esse crescimento exponencial aí que o agro teve, né? É que a gente não sabe se comunicar muito bem, né? O marketing, vamos dizer, o marketing do agro em geral, a gente nunca fez, né? Assim, falar institucionalmente, né? Tanto fazia, o consumidor, se ele comprava um suco de laranja, ele não queria saber se era feito pelo José ou pela Maria. Era laranja, né? Era laranja. Hoje não, ele quer saber, mas quem que é? E é bom isso também, que se aproxime, né, o urbano e o rural, que se entenda mais. E a gente tem que aprender a explicar isso tudo, né, para o urbano, ou tentar trazer para uma linguagem também mais fácil, né, de se entender. A gente não ficar só no tecniquez. E foi assim que nasceram as marcas, né? Quer dizer que a primeira vez que começou a marcar produto, era o pessoal da agropecuária marcava o boi, porque o vizinho podia roubar o boi dele. E aí aquela marca virava garantia de qualidade. Então a marca nada mais é do que uma segmentação de algo que tem qualidade. Então, daqui para cá tem qualidade, daqui para cá é uma marca. Ou daqui para cá existe um processo para chegar nesse padrão. Olha então, só. A marca é justamente isso, é o suco do José ou o suco da Maria. Né? O cara olhar e falar, putz, o da Maria é excelente porque tem isso, isso, aquilo. Ou às vezes nem sabe o porquê, mas sente o sabor final ali, que mais agrada e tudo mais. Então isso é a parte de marca. Que tem que ser feito no agro, né? Isso. Legal. E como é que faz para as pessoas te encontrar a sua empresa? E queria te agradecer a participação. Imagina. Obrigado pela participação. Foi um prazer, uma aula sobre agronegócio. E eu que aprendi aqui sobre marca. Isso, só. Obrigada. Só um pouquinho. Obrigada pelo convite. A Fruto Agrointeligência está nas redes sociais aí, né? Nós estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e eu também, né? Fabiane Astolfo, vocês podem me contactar direto pelas redes sociais, que eu respondo, viu? É o Astolfo com PH, igual a farmácia antiga, né? Exatamente, obrigada. Vou aproveitar também a oportunidade, pedir para as pessoas se inscreverem no canal da Bits. Muita gente assiste os vídeos, mas acaba não se inscrevendo. Então, se inscreve, aciona o sininho para você receber os novos episódios, novos vídeos. E a Bits está também nas outras redes sociais como bits.digital. E me siga lá também, né, em todas as redes sociais. Estou como Adriano Klump. O Klump é difícil, vou soletrar KLUM de Maria, P de pato, P de pato. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu!